Vivemos num momento de inflexão na geopolítica global. Donald Trump se reúne com Vladimir Putin, depois com Zelensky, líderes europeus. Putin ligou para Lula em busca de apoio. O que está em jogo não é apenas o futuro da Ucrânia, mas a redefinição de forças entre Estados Unidos, Rússia, Europa e os países emergentes. Esse é o tema aqui do nosso painel, que já começa com uma constatação. A guerra deixou de ser apenas militar e agora também é um jogo econômico e de influência política. Na bancada, aqui comigo, Roberto Dumas, mestre em economia, Marcos Saravalli, estrategista, economista, CIO da MSX Invest, e Emiliano Guanella, jornalista da RSI TV Suíça, também professor de política e análise política. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu agradeço. Muito bom poder contar com todos aqui. Bem-vindos. Prazer. Começando contigo, Dumas. Vamos lá. Encontro no Alasca entre Trump e entre Putin acabou sem nenhum acordo formal, mas com alguns avanços, com alguns passos que podem ser dados aí em uma tentativa ou tratativa de paz para a questão Ucrânia e Rússia. Claro que desde que a Ucrânia faça algumas concessões. É um pragmatismo político por parte de Trump, por parte de Putin? Veja, esse acordo de Ucrânia, Estados Unidos, OTAN, Rússia, já vem correndo, se a gente olhar um pouco a história, desde 1994. É importante ir lá para trás para ver por que eventualmente Vladimir Putin acabou invadindo a Ucrânia. Quando acabou o Pacto de Varsóvia, quando acabou a União Soviética, Bill Clinton decidiu fazer o que ele chamava de Partnership for Peace, parceria para a paz, que seria não a OTAN, mas alguma coisa do tipo uma extensão de auxílios militares, de ajuda militar, mas não mandar tropas, não evocando o artigo 5º da OTAN, que vai ter defesa mútua. Em 2002, a Ucrânia levantou a cabeça e falou: olha, me interessa muito fazer parte desse Partnership for Peace. 2004, Lituânia, Letônia e Estônia acabaram entrando na OTAN. Veja, Lituânia, Letônia e Estônia faz fronteira com a Rússia. A Rússia sempre falou: eu quero um buffer de território, eu quero uma zona de reserva. Esse negócio de colocar mísseis ou mísseis balísticos ou tropas na minha fronteira, pensa, é a mesma coisa que você colocar tropas ou mísseis em Cuba, da Rússia. Bom, 2004, a Ucrânia levantou a cabeça novamente e falou: agora eu gostaria de entrar na OTAN. 2008, a Geórgia, que fazia parte da grande Rússia, porque eu sempre digo o seguinte: Vladimir Putin é um czarista, expansionista, revisionista. O que ele gosta é da grande Rússia, mas também ele se preocupa com o aspecto da OTAN. 2008 invadiu a Geórgia e depois, 2014, acabou invadindo a Crimeia. Quando ele invadiu a Crimeia, o objetivo já em 2008 era que a Ucrânia entrasse na OTAN. Mas ninguém se preocupou quando acabaram invadindo a Crimeia, então ele falou: olha, então eu vou invadir a Ucrânia, porque nas palavras de Vladimir Putin, ele dizia: a Ucrânia nunca foi um país. Sim, viva Ivan o Terrível, Catarina Grande, porque a Ucrânia fazia parte da grande Rússia, como a Lituânia, Letônia, Estônia, Cazaquistão, Uzbequistão, Moldova, Geórgia, etc. Então, isso daí parece que foi um problema, de certa maneira, arranjado pelos próprios membros da OTAN. Por isso que, na hora, ele chegou e invadiu, e agora ele quer um pedaço do território: Luhansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhzhia e Crimeia. E já chegou para Zelensky e falou: ou você abre mão desses territórios, mas aí fica uma interrogação: e eu vou prometer que eu te ajudo, mas não mandando tropas. Olha a dificuldade de entender isso. Como é que você vai me ajudar? Os Estados Unidos falou: olha, nós vamos ver como é que eu vou te ajudar, mas eu prometo que você não vai mais ser atacado. Como é que você promete que não vai ser atacado sem estar na OTAN? E se você for atacado? Você vai invocar o artigo 5?
Então é uma coisa que vem lá de 1994, de Bill Clinton, que acabou expandindo. Quando acabou o Pacto de Varsóvia, a OTAN, entre aspas, poderia acabar. Ele falou, não, vamos fazer uma parceria para a paz, mas eu vou militarizar, vou fazer exercícios militares e vou cada vez mais trazendo para debaixo do braço do Ocidente. E isso Putin não gostou. Falou, olha, no meu quintal colocar tropas americanas e ogivas, etc., ou mísseis balísticos, é a mesma coisa que a Rússia colocar, eventualmente, tem todo o lado da Europa, obviamente, é a mesma coisa que a Rússia colocar mísseis balísticos em Cuba. E falando em quintal, Dumas, até direcionando aqui para o Emiliano, a Europa vê todo esse imbróglio no seu quintal e tentando ali fazer uma articulação, impedindo, ou pelo menos tentando impedir, que Trump se aproxime muito da Rússia ou se submeta a algumas questões ali propostas por Vladimir Putin. Então, onde a Europa ela pode ditar limites numa negociação como essa, sem perder uma relevância global ou sem perder estrategicamente algum tipo de poderio que tem ali no seu quintal? Boa noite, Felipe. Boa noite, Marcos, Roberto. Para a Europa, a questão ucraniana é completamente central. E tanto central que nos primeiros, pelo menos, 3 anos de guerra, a Europa não entendia que o resto do mundo via essa guerra com olho diferente. Para a Europa, a possibilidade real que Putin ganhe territórios, eu estou de acordo com sua análise, que lá com a invasão de Crimea a Europa não fez nada. Lembramos que 2014 invasão de Crimea, 2018 se celebra um evento que não é só esportivo, que é o Mundial de Futebol na Rússia, que sabemos que é um evento geopolítico, se usa como evento geopolítico, que em alguma forma legalizou, tanto que se jogou também na Crimea. A Europa aí foi dormente. A Europa acordou de um sono e das divisões internas na Europa com Putin já quase na porta de Kiev. Lembramos, a primeira ofensiva, o Putin parecia que ia diretamente na capital da Ucrânia. Então, a percepção da Europa é que não se pode ceder. Mas no transcurso desses anos, que foram muito dinheiro que a Europa deu para apoiar a Ucrânia, foi uma situação sem ganhadores e sem perdedores, embora Putin ganhou, porque conquistou novos territórios, agora a Europa, os líderes europeus necessitam sair. E, paradoxalmente, encontram em Donald Trump a possibilidade de sair desse entrave, porque eles sozinhos não eram capazes de sair. A Europa está dividida em quase tudo. A Europa tinha uma união e uma solidariedade com a Ucrânia, mas depois, indo a ver, cada país começava a dizer suas distinções. Alguns países chegaram a dizer podemos mandar tropas, declaração um pouco afortunada de Macron, que foi profundamente contrariada da opinião pública francesa, dizendo tudo bem, apoiar, mas ninguém soldado francês, ninguém francês pode ir lá a combater para salvar a Ucrânia. Então, agora, paradoxalmente, a Europa que era mais preocupada pela situação, não quis e não ha podido resolver a situação, agora está na mão de Donald Trump, que adquire um protagonismo, porque a força de Donald Trump nessa negociação, e nessa semana entre Alaska e a imagem de Donald Trump com todos os líderes europeus histórica na Casa Branca, demonstra a centralidade da mediação americana. Ninguém nesse momento pode ter uma capacidade de mediação quanto Donald Trump. Nem a China, nem a Europa, nem muito menos os países emergentes. Ô Marco, a gente vê os impactos e os movimentos, né, de toda essa relação, ou pelo menos essa tensão, se destaca, se não se destaca no mercado financeiro. O mercado precifica, ou já precificou essa movimentação com algumas movimentações ali nas commodities, né? Que a gente está diante de um pacto que pode trazer uma estabilidade ou aquela calmaria, ou pelo menos aquela movimentação que é prenúncio de mais uma rodada de volatilidade. Boa noite, obrigado, Felipe, obrigado pelo convite. É difícil medir, assim, quando a gente tenta olhar para diversos indicadores, né? Economia, inflação, mas acho que sempre uma forma de medir o que está acontecendo é o preço do petróleo, né? Vamos olhar um pouco para trás e lembrar alguns momentos do preço do petróleo, né? Quando veio a pandemia, o preço do petróleo aconteceu algo bizarro que nem a economia consegue nos explicar, né, professor? Ele chegou a ser negociado de forma negativa, né?
Quando começou a guerra na Ucrânia, o preço do petróleo disparou, né? Quando começaram a intensificar, né, Israel, enfim, com os conflitos na região, falava-se que o petróleo ia disparar também, né, chegar a 100, 120 dólares, e nunca chegou, né? Chegou momentaneamente a 80 dólares e começou a devolver, né? Então eu sempre falo assim, pô, o mercado ele é soberano. O que o mercado está precificando hoje, né? Mesmo com as últimas notícias que a gente está comentando aqui, não está precificando algo pior, né? E de certa forma é uma notícia boa para os Estados Unidos, é uma notícia boa principalmente para o Trump, né? No sentido que a maior preocupação para os Estados Unidos hoje e para o mundo de certa forma é voltarmos a ter preocupação com a inflação nos Estados Unidos e no mundo. E a gente sabe que o Trump está lutando para ter uma dívida gigantesca, provavelmente esse é o problema dos próximos 10, 20 anos nos Estados Unidos e no mundo. E a minha preocupação também, a gente tem na Europa uma economia fraca, uma economia que cresce muito pouco, uma inflação que ela não está descontrolada, mas é uma inflação relativamente alta para o padrão europeu, e volta aquele cenário de estagflação, né? Então a grande preocupação, acho que, do mundo é um fator binário. Se esse petróleo dispara, esse petróleo ele acaba com o mundo todo. Todo mundo tem que voltar a subir juros, a dívida americana é gigantesca, o custo da dívida volta a disparar, e a gente tem uma recessão global. Agora, então, o mercado hoje acho que não está querendo comprar que vai piorar. A gente está vendo petróleo a 65 dólares. Né? Assim, diferente do que foi lá no começo do conflito entre Rússia e Ucrânia, agora com Israel, o mercado não está querendo comprar. Então, é muito binário, né? A gente pode acordar amanhã e simplesmente disparar, mas a princípio não tem sido... Tem, de certa forma, até ficado... aumentado um pouco o prêmio de risco, mas, de certa forma, uma forma bem cautelosa. Né? A gente vê S&P 500 batendo recorde, né? Os investidores querendo tomar um pouco de risco. Então, novamente, acho que o grande resumo é a gente tem uma preocupação muito grande em relação à inflação mundial, à inflação americana, mas não é o cenário que ninguém quer comprar. Né? Ou seja, assim como foram tarifas, já foi assunto aqui do painel e de outros temas, né? Esperando alguma possibilidade, né, de ter algum acordo, de ter alguma negociação, mas olhando para um aspecto econômico e das commodities, né, como um todo. Né? Senão, o petróleo está todo mundo querendo ver esse petróleo disparar, mas a gente não tem ainda argumentos, né? Ninguém está querendo comprar o pânico, pelo menos de forma antecipada. Né? Tá todo mundo apostando que Trump vai sair vitorioso e conseguir algum Eu movimento acabo mais concordando, de ou paz. seja, o mercado acaba comprando um negócio de que não vai piorar. O que tinha que piorar, veja, você já pegou todo o território. Agora você já está com os líderes europeus, com os Estados Unidos, que nem você tão bem colocou, né? E com o Zelensky, vamos chegar num acordo. E Zelensky já falou, olha, eventualmente existe a possibilidade de perder alguns territórios. Isso vai ser difícil Vladimir Putin aceitar abrir mão de Donbass, vamos dizer assim. Muito bom. A gente vai então agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho no painel BMC. Continue com a gente, é rapidinho, já já estamos de volta. Estamos de volta no painel BMC, ainda discutindo todo esse cenário, essa questão de conversas de Donald Trump com Vladimir Putin, Zelensky, líderes europeus, e com um ator entrando nessa discussão, o Brasil incluído nessa diplomacia paralela, com um telefonema de Vladimir Putin ao presidente Lula, logo depois do encontro de Trump com o Putin, com o Zelensky e com os líderes europeus. Agora a gente está sendo visto aí como um ator estratégico, ou um figurante nesse cenário global. Emiliano, o presidente Lula reforçou aí essa disposição, né, do Brasil em apoiar a paz, mas tem dado alguns sinais até contraditórios em eventos e eventos diferentes, né? A gente está ganhando um espaço diplomático, está ganhando uma relevância, reafirmando algumas posturas, ou a gente está correndo o risco aí de perder credibilidade em diversas frentes? Olha, eu acho que temos que voltar no passado. Lula 1 e Lula 2, no primeiro dos governos do presidente Lula, o Brasil realmente adquiriu não só uma liderança do Mercosul, um pouco como os círculos concêntricos, no Mercosul, na América Latina, no Sul global, nos países emergentes, ponte com a África, criação do BRICS. Então, realmente, acho que foi uma época dourada da diplomacia do presidente Lula. Eu acho que esse Lula 3, esse governo atual, vive um pouco
do passado, mas o mundo mudou muito. Então, em Europa, nesses últimos 2 anos, por exemplo, não gostaram as contradições na linha de política exterior do presidente Lula, que quis mediar em crises, mas parecendo que parecia sempre mais de um lado que do outro. Não conseguiu ser um ator credível para mediar na crise do Médio Oriente, por causa das suas declarações muito críticas com o que está acontecendo em Gaza, mas também não conseguiu ser um interlocutor para a paz na Ucrânia, porque não quis encontrar Zelensky em várias ocasiões, quando encontrava Lavrov vinha a Brasil. Mas mandou o Geraldo Alckmin na reunião com Mandou. o pessoal do Hamas. Mandou isso. Isso é fica- isso. Não tem um lá até... Ou seja, Martela, se né? você quer Martela. ser um ator de paz, tem que, por lo menos, ou ter a força que nesse momento está tendo Trump, de deixar tudo sentado em frente a ele, parecia uma cena quase escolar, o professor com todos os alunos, todos os líderes europeus, ou a equidistância. O Brasil, nesse momento, não tem nem a força nem a equidistância. Tanto que o presidente Putin liga para o presidente Lula, isso pode ser visto como uma demonstração que, da parte de Moscou, o Brasil é um interlocutor importante, são sócio estratégico do BRICS, mas o presidente Zelensky não liga para o presidente Lula. E o presidente Trump nem falar, e sabemos a crise que está acontecendo. E eu acho que o Brasil pode continuar sendo um ator importante na plataforma do BRICS, embora a última cúpula do BRICS foi muito esvaziada, eu estava lá em Rio de Janeiro, foi uma cúpula onde se decidiu pouco porque não se podia decidir. Não se podia decidir porque as duas almas do BRICS, a política e a comercial, eram muito contraditórias. Tem parte dos BRICS que querem que o BRICS seja uma plataforma marcadamente anti-americana e parte que está aí para fazer negócios, sem ideologia no meio. E nesse caso, acho que a possibilidade de mediação do Brasil são muito limitada. E, voltando em conclusão à política do círculo concêntrico, que foi característica do primeiro governo de Lula, hoje em dia a presidência brasileira não tem nem sequer a liderança na América Latina. Domingo mudou, depois de 20 anos o governo na Bolívia, por primeira vez em 20 anos a Bolívia passou na óptica da direita, pode acontecer a mesma coisa no Chile, provavelmente vai acontecer a mesma coisa em Colômbia o ano que vem. Então, também no cenário latino-americano, a próxima eleição do Brasil podem ver um presidente Lula bastante isolado, com presidentes conservadores, alguns claramente com posição muito contrária a ele, como o presidente argentino Milei. Então, o Brasil necessita, sim, continuar essa sua ação nos BRICS, nos países emergentes, dialogar com todo mundo, mas nesse momento eu acho que não tem nem a força, nem a capacidade diplomática de se impor. Dumas, o Emiliano comentou dos BRICS, né, a cúpula dos BRICS, e teve toda aquela aura, né, de que Putin não poderia vir ao Brasil, porque senão seria preso por causa de alguns acordos e de todo o cenário internacional que o Brasil ratifica. E eu queria entender um pouco da sua percepção a respeito até dessa postura do presidente, desse entorno do presidente. Se mostra que o Brasil ele fica preso num único tabuleiro, num único viés do cenário global, ou se ele ainda tem alguma capacidade, na sua percepção, de talvez jogar em múltiplos tabuleiros dessa geografia, dessa geopolítica. Jogar em múltiplos tabuleiros você até pode, mas o problema é que quando você entra nesse tabuleiro, você fica num lado só. Como nós estamos, até coloquei aqui, veja, você tem que ser equidistante, mas ele apoiou completamente a Rússia, falou, olha, se você quiser, tanto é que na declaração, se eu não me engano, foi dos BRICS, você teve 8 páginas falando da Rússia como agressora. A Rússia não é agressora. Quem foi o agressor, em que pese todo aquele histórico que nós colocamos, foi a Rússia, não foi a Ucrânia. Mas isso não foi colocado. Depois, ou antes, teve a reunião do Geraldo Alckmin, vice-presidente, com os líderes do Hamas lá do Irã, que depois todos foram assassinados, etc., por Israel. Então, o que parece é que se você tem uma posição, você não pode ser juiz de uma partida onde você procura as melhores partes de todas as partes. Não, você já chegou com viés pró-Rússia. Se você já chegou com viés pró-Rússia, pergunta para o Zelensky o que ele acharia se o Brasil pudesse intermediar isso. Não por causa da falta de força
do Brasil. Mas se o Lula pudesse intermediar ao invés de Trump, Lula queria, obviamente, o Prêmio Nobel da Paz. Ele falou, vai acabar essa guerra com uma conversinha assim, tem que abrir mão daqui e dali. E Zelensky falou, olha, você não está entendendo a história da Ucrânia. Você não está entendendo. Quem foi aqui o atacado fui eu. Então eu acho que para você fazer isso, é óbvio que em algum momento você vai abrir mão, mas no zero do jogo, você já não pode mostrar uma preferência para esse ou para aquele. Que aí você enfraquece. Tipo, olha, se você está defendendo aquele cara, então eu saio da mesa de negociação. Eu tenho meus ditames aqui, eu sei o que eu quero. Gostaria que você mostrasse. Vamos negociar os dois juntos. Não puxar para um lado, que aí você perde a força. Não que Lula tenha força, mas ele poderia ter um protagonismo um pouquinho maior se ele mostrasse uma equidistância desse conflito. Saravalli, essa equidistância que o Dumas falou, e até mesmo ao tomar algumas posições, o Brasil acabou expondo algumas vulnerabilidades, até mesmo em lidar, né, em questões comerciais. A questão do tarifaço ficou muito evidente essa situação. O Brasil ele tem um capital político, um capital comercial para negociar um alívio tarifário, ou a gente está condenado aí a ser reativo, né, nesse tabuleiro, né? Se não dá para um lado, a gente pende para outro, se fecha uma porta aqui, a gente busca alternativas acolá. Qual que é a percepção a respeito dessa jogada? Se formos reativos já tá bom, né? O importante é ser ativo, né? Tomar alguma decisão. A gente acaba confundindo neutralidade com passividade, né? Eu sou neutro, mas o que você está fazendo, né? O que você fez? A gente falta um ativismo. Então, eu vou exemplificar aqui com uma indústria, isso pode replicar para várias indústrias, mas essa é uma reportagem muito bacana no jornal Valor Econômico recente, falando da indústria siderúrgica brasileira. E a gente lembra tarifaço na siderurgia, mas a gente toma bordoada de todos os lados. A gente toma bordoada agora da tarifa, que a gente exporta, ou seja, a gente tem um preço diferente, né? E entra aço. Se olhar para Gerdau agora, aço de onde que vem o aço brasileiro? Só da China, né? Quase mais de 50% do aço aqui nosso que a gente consome é chinês. Então, se eu olhar até comparando empresas de Estado, mas tem empresas fechadas, as empresas reclamam. Assim, a reportagem fala o seguinte, a própria Gerdau fala assim, eu já estou mandando 1.500 pessoas embora. Porque eu perco de um lado na exportação, perco de outro na importação, né? Então, aí a neutralidade, ela está sendo passividade, né? Lá em 2018 já tinha tido tarifa para o aço, mas lá a gente conseguiu, sentou, negociou, falou, vamos fazer uma cota aqui de exportação e vamos todo mundo junto. Mas não é o que está acontecendo agora. Então, a própria siderurgia, tudo mais constante. A gente tem tarifa de um lado, um aço entrando barato daqui, talvez não seja o preço de mercado. Infelizmente, uma indústria super importante para qualquer nação, corre o risco daqui a 5, 10 anos a gente está gravando esse programa, não tem mais empresa siderúrgica no Brasil, né? A gente só tem pouquíssimas, né? Um volume global é importante, mas cada vez minguando mais. Qual que foi o grande recado ali da reportagem? Todas as empresas, se não falo memória, os em Minas diminuiu 200, 300 milhões de reais esse ano, que iria ser investido esse ano. Gerdau também, CSN também, certamente as empresas de capital fechado, Arcelor também. Está todo mundo revisando para baixo. Por quê? Porque margens menores, rentabilidade menor. Se você for exportar, você toma porrada. Se você vem o seu concorrente do outro lado do mundo com preço 50% menor do que o seu. Não tem a tarifa ainda por cima. Então, essa visão, e pegando só a siderurgia, a gente poderia replicar aqui para fertilizantes, para todos os setores, né? Então, é isso que a gente está vendo. E, infelizmente, a desindustrialização do Brasil, a gente não tem competitividade, a gente não tem nenhum fator que vá defender. Então, de novo, o Brasil está sendo neutro, mas está sendo negativo na tarifa e negativo no preço. E aí, afinal, né? Vou ser neutro, vou aceitar tudo que vão colocar aqui pra gente, né? E, de novo, não é assunto de 2025. No aço, estou falando 2018, provavelmente já acontece há muito tempo, mas 2018 que a gente começou a questionar e sentir cada vez mais. Fazendo só uma comparação com as ações aqui em bolsa, eu peguei um gráfico, desde 2018 para cá, o Ibovespa subiu 60%, o Gerdau subiu 20%, até porque o Gerdau tem também posição nos Estados Unidos, mas ações da Uzi Minas, no acumulado desde 2018 para cá, caem 60%, né? Então, você precisa ser algum gênio, algum economista? Não. Fala assim, a Uzi Minas, ela está perdendo alguma coisa aqui, rentabilidade, que não faz sentido, né?
E é justamente isso, a gente não tem uma política industrial para diversos setores, e a gente acaba sendo neutro, que acaba sendo sinônimo de passivo. Vamos aceitar, colocou, né? Vamos aceitar. E é isso que está acontecendo na siderurgia no Brasil, e infelizmente qualquer sinalização, não temos sinalização de mudança para a siderurgia, e elas só vão diminuindo investimentos, né? O que está bem explícito ali naquela reportagem. E aí essa omissão, né, essa passividade que o Saravalli colocou, é cálculo, é convicção ou deixa do jeito que está para ver como é que fica? Eu tenho a sensação que o Brasil não tem uma coisa que a China aprendeu muito bem, a ser muito ativa e a explorar as oportunidades. A China sempre chega no momento de dificuldade dos países com capital, capacidade de investimentos e o produto que esse país precisa e nesse preciso momento. A China estava aqui durante a Lava Jato para reativar uma indústria da construções que estava paralisada. A China esteve durante a pandemia e a China esteve durante um momento de crise. A mesma coisa está fazendo na África e em outros países. Eu fiz uma reportagem muito grande, um documentário sobre café o ano passado, então me adentrei. E o café também é uma commodity muito importante que demonstra quanto o Brasil ficou parado no tempo. O Brasil produz 35% do café mundial, o Brasil produz 33% do café que se consome nos Estados Unidos, que é o maior consumidor no mundo, mas qual é o país que exporta mais café para a China? A Suíça, por causa da famosa cápsula. O Brasil não foi capaz de criar uma marca de café, não foi capaz de sair de agregar valor. De agregar valor. Essa é uma discussão que os economistas brasileiros têm há um siglo, por lo menos. O Brasil é forte nos grandes números, mas não a capacidade de criar. E hoje, quais são os países que vão aproveitar do tarifaço do café? Os outros produtores de café, Colômbia, Costa Rica, estão pronto, claramente não vão poder substituir, claramente vai ser difícil, mas eu acho que falta para o Brasil o oportunismo de se modificar e de ser reativo no momento de crise. Somos grandes países produtores de commodities, de matéria-prima, exportadores, mas quando o mundo fecha a porta, não sabemos o que fazer. Esse é um problema. Dumas, rapidinho. Eu acho que o problema do Brasil em relação à industrialização vai muito além do plano de neoindustrialização. Você pega o plano de neoindustrialização, um dos pilares ele fala é a taxa de juros muito alta. Não, a mesma coisa que você falar, olha, o problema da neoindustrialização é porque você está com febre. Vamos quebrar o termômetro. Não, a taxa de juros é alta porque o governo gasta demais. Suscita o que a gente chama o efeito deslocamento, o crowding out effect, que está ocorrendo diferente na Argentina. O governo gasta demais, pede dinheiro emprestado para o setor privado, a credibilidade não é boa, não vamos dar calote. Cobra mais juro, sobe. Outra, o nível de educação. O Brasil é um dos países que mais investe em educação no mundo em percentual do PIB. Nós podemos falar em valores. De acordo com a União Nacional, do PISA, etc., você gasta $3.500 por aluno no ensino fundamental, por ano. A OCDE gasta $15 mil. Então a gente investe muito pouco no ensino fundamental. No ensino superior, nós gastamos próximos de $15 mil no ensino superior. A OCDE investe, posso estar enganado, $1.000 ou $2 mil, $13 mil. Olha, se você pega Taiwan, você pega a Coreia, você pega o Japão, eles investem muito mais no ensino fundamental. Outra coisa, o que falta no Brasil, só para resumir e ser rápido, é a produtividade total dos fatores. Não tem produtividade total dos fatores. A gente fala uma empresa verdadeiramente multinacional que não seja de commodity. Vamos lá, você tem a WEG, você tem a Embraer, você tem a Embraco, você tem a Fras-le, mas você não tem aquelas empresas como se fossem as coreanas. Então você é fadado a ter commodity. Então, como você bem colocou, para fazer isso, para tirar um negócio desse, é um ciclo. É um ciclo, são 20 anos. E aí, se você me permite, por exemplo, o Brasil reclamando do acordo Mercosul-União Europeia. Puxa vida, foram 22 anos, você não conseguiu se industrializar ou preparar a tua mão de obra para competir.
Tudo bem, tem o problema do Macron, tem o problema da Irlanda, etc., porque eles tentam defender a agricultura deles, mas ainda estamos nessa, depois de 22 anos, não tenho competitividade. Eu repito uma frase de Schumpeter. A antítese do capitalismo é a estabilidade. Se você não se move, você fica, desculpa a palavra, não é uma palavra feia, mas você fica medíocre. Você fica medíocre, você não é tentado. E isso também vai ao encontro do fato do Brasil ser uma economia absolutamente fechada. A gente só pega as coisas que eu poderia fazer parte. Mas não, quero dar subsídio. Veja, eu não falo que subsídio para uma startup esteja errado. Agora, dar subsídio para uma empresa que já está aqui há 100 anos, gente, não deu. Eu preciso importar coisas de vantagens comparativas. E aí o Brasil ainda não entendeu. A culpa é do juro. Continua nessa coisa. Cansa falar o óbvio e sempre a mesma coisa. A culpa é dos juros. O óbvio, não é verdade. O óbvio muitas cansa. vezes precisa ser dito. Aliás, diga-se, tem uma outra frase que diz o seguinte: quando uma ideia fica bem velhinha, Milor Fernandes, quando uma ideia fica bem velhinha, ela vem morar no Brasil. Ou seja, a culpa é do juro. Pô, mas ainda você está nessa? Falando que é culpa do juro? Vamos evoluir. Vamos ver qual é a raiz do meu subdesenvolvimento. Não pode chegar e falar é juro, é juro, é juro. Eu entendo a Fiesp, eu entendo a Ciesp e tal, eles têm que defender o quinhão dele, etc. Mas uma discussão séria não pode chegar e falar é juro. Juro é o termômetro. Não posso quebrar o termômetro que o aluno vai ficar de febre. Ou seja, o paciente vai ficar com febre. Boa. Vamos então para mais um intervalo, daqui a pouquinho voltaremos aqui no Painel BMC. Continue com a gente. Estamos de volta aqui no Painel BMC e depois da bola levantada sobre Brasil, sobre cenário de juros, sobre cenário de inflação e o papel do governo, vamos falar um pouquinho desse bloco aí justamente sobre o que fazer agora, né? Se efetivamente essa paz entre Rússia e Ucrânia avançar, o Brasil pode ter uma abertura de possibilidades, né? Custos mais baixos, algum tipo de previsibilidade, rever algumas barreiras comerciais, até mesmo impostas pelos Estados Unidos. Isso poderia até mesmo se transformar num contexto de uma vantagem estratégica. Saravalli, começando contigo nesse bloco, né? Que movimento que o Brasil pode fazer para aproveitar algum tipo de barateamento de insumo, fortalecer a indústria, fortalecer agro, em todo esse contexto, né, de um ambiente talvez de negócio um pouco mais interessante, um olhar um pouco mais próximo ali de Ucrânia, de Rússia, desse entendimento ex-Estados Unidos que ainda está um pouco complicado. Nesses momentos de crise, a gente tem crise, pandemia, a gente sempre tem os aprendizados, né? Eu lembro que na pandemia a gente aprendeu o que era a média móvel, né? Talvez a população brasileira, depois da pandemia, fala, pô, caramba, a média móvel está subindo, já vai entendendo alguns conceitos, né? E depois do conflito, da intensificação, do início do conflito entre Rússia e Ucrânia, a gente lembrou o que é fertilizante também, né? A gente sabe o que é uma soja. Sabemos toda a quantidade, né? Sabemos os detalhes, de onde que vem. E a gente lembrou de duas coisas. O que é fertilizante, o que o Brasil precisa de fertilizante, não tem como. E da onde que vem esses fertilizantes? O Brasil não produz fertilizante. E, basicamente, o fertilizante vem da Rússia e da Ucrânia, né? De uma forma bem resumida. Então, acho que o Brasil também precisa dar esse recado, falar assim, pessoal, eu posso ter uma relação com a Rússia, com a Ucrânia? Não, eu dependo deles, né? A gente vai ter que utilizar muito isso para o nosso agro, para o nosso recado. De novo, o que é neutralidade e o que é passividade, né? Assim, sem fertilizante da Rússia, grande parte deles, né, o famoso NPK, uma parte ali não tem como, tem que vir da Rússia. Então, um pouco dessa discussão que a gente vai ter que ter. Pô, todo mundo quer o nosso alimento, né? Seja a China, seja os Estados Unidos, para onde que vai, a gente vai ter que aprender a ter esse relacionamento. Agora também a gente está passando por um movimento, né, como a gente colocou no bloco anterior, em relação às condições, né? O Brasil quer ter uma indústria forte, quer pensar no longo prazo. Eu acho que só para concatenar aqui e fechar, também parabenizar um outro jornal aqui, que fez um artigo editorial nesse final de semana muito bacana, que eu recomendo a leitura de todos, que foi o Estadão nesse final de semana, fez um editorial espetacular. Ele coloca vários argumentos, né, em relação, lógico, também à parte política,
Mas pensar até o próprio caso temos diversas formas de medir uma economia, né? Mas uma das que eu mais gosto é o PIB per capita, né? Isso até medido pelo FMI. Não muito tempo atrás, 40 anos atrás, o Brasil ele se destacava entre as 40 maiores economias em termos de PIB per capita, né? 50 talvez, né? Hoje, 40 anos depois, a gente está talvez entre os 40 piores, ou a gente está na posição 80, 90, né? Assim, a gente piorou muito, né? E aí, até colocando uma provocação aqui, pensa também na economia, na política local brasileira. Se a gente pegar os últimos 22 anos de Brasil, né, 16 anos foram liderados pelo PT e por essa política a gente tem. Então, é uma política que não estimula a gente crescer, não estimula a gente crescer no longo prazo. Não estou falando desse ano de 2025, nem 2026, eu estou falando nos últimos 22 anos, nos últimos 30 anos do Brasil. Olhando para esse indicador, a gente está piorando, a gente está ficando mais distante dos países mais ricos, estamos ficando mais perto dos países da média mais pobre. E aí a gente é sempre eu sempre faço aquela crítica que o Brasil ele é o aluno medíocre, né? É o aluno que quer tirar os 5, e 5 tá bom e vamos para os 5. Passei de ano, tá bom. Então essa é a única forma de medir, não. Mas a gente, pelo PIB per capita, nos últimos 30 anos, a gente está ficando mais pobre. Então a gente tem que pensar, de novo, não é ser neutro aqui, a gente tem que pensar também como que a gente pode fazer um planejamento de longo prazo para a gente voltar a crescer e gerando produtividade, gerando renda, gerando PIB per capita. Né? É essa Mas discussão aí, que a gente Marcos, não tem. se você permitir, eu acho que, por exemplo, eu sempre falo o seguinte, a economia é simples, a economia é fácil, o problema é a política. Você sabe o que tem que fazer. Né? É investir corretamente na educação, não é nem mais dinheiro, o dinheiro já está aí. É investir muito mais em infraestrutura, mas como é que eu vou investir em infraestrutura se o governo gasta demais e desloca o dinheiro do setor privado para o setor público? É investir em saneamento básico. Puxa, mas veja, cano enfiado na terra não dá voto. E na região norte, só para vocês terem uma ideia, a gente já falou aqui, 90% da população não tem acesso ao tratamento de esgoto. Já repetimos aqui, 50% da população brasileira, não da região norte, da população brasileira não tem tratamento de esgoto. Então a criança que tem deficiências de criança, má nutrição, diarreia, vômito, neurobiologicamente ela está prejudicada, não vai se transformar num bom trabalhador, num trabalhador produtivo. Não, quero botar esse cara na faculdade. Ele não vai conseguir. Ele já está prejudicado. Isso é uma política industrializadora que a gente busca na industrialização. Formar o capital humano, formar o capital de formação bruta de capital, que aí gera produtividade total dos fatores. E sai da velha ladainha de que o governo tem que gastar mais. Aí pode usar o argumento da Argentina. A Argentina está com uma bruta pobreza. Calma lá. Está com um índice de pobreza de 31,6%. O Brasil está com um índice de pobreza de 20%. Eles cresceram 5,6% e o FMI está falando que vai crescer 5,2%. A inflação agora bateu 1,9%, está alta, tem muito o que fazer, mas está fazendo exatamente o inverso que o Brasil está fazendo. Expulsou o setor público, liberou tudo, o setor privado está entrando. Está mais caro, mas é aí que estava rolando o match de demanda e oferta. Por isso que você teve e falou, olha, mas está tudo muito caro. Não, mas é aí que você atrai as empresas privadas. Não adianta querer fazer em 1986 os fiscais do Sarney, fazer os preços cuidados. A coisa não adianta. Não tem inflação, mas também não tem produto. O desemprego aumentou. É óbvio que aumentou. O famoso capitalismo de Estado, que no meu país, Itália, ha sido o câncer da economia italiana. O capitalismo de Estado. Ou seja, eu sempre digo, ou você é capitalista, ou você é estatalista. Não pode ser capitalista de Estado. Mas, voltando à questão do tarifaço, io mi recuso a pensare realmente che a única esclusiva razão do tarifaço do governo americano com o Brasil é referente ao Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, é histórico que Estados Unidos perdeu terrenos em toda a América Latina. Se a gente vê a mapa da América Latina, a carta da América Latina em 2010, 80% dos países tinha Estados Unidos como primeiro parceiro comercial, agora são só 2 ou 3, Colômbia e alguns em Centro-América. Toda a América Latina, quase toda a Sudamérica, exceto Colômbia, tem a China como parceiro. Agora, que pode oferecer Brasil
A guerra para o Brasil não é interessante fazer uma guerra comercial, reciprocidade. Isso serve para a tribuna, isso serve para a campanha eleitoral, mas não serve para a economia brasileira e não serve por aquele produtor desesperado nesse momento que tinha Estados Unidos como principal cliente. O Brasil tem um grande mercado. O grande valor agregado que tem o Brasil é que é um grande mercado, mas é um mercado fechado, é um mercado onde não se consiga entrar. Então, como eu posso reclamar de um tarifaço se eu sou um país do tarifaço, se eu sou um país que não deixa entrar, se tem uma indústria assistida artificialmente? A indústria brasileira se opôs por muitos anos ao acordo com a União Europeia. Então, é uma indústria que quer continuar produzindo para os brasileiros e deixar o consumidor brasileiro reféns da indústria brasileira, com produto que só se compra porque são baratos e porque não se pode importar outro produto, porque para a maioria do consumidor brasileiro ficaria muito caro, porque o Brasil é um país fortemente tarifado. Então, essa oportunidade, essa crise do tarifaço, poderia fazer um câmbio na mentalidade, que duvido que vai estar, mas deixar abrir o país. Eu te ofereço condições para você entrar nesse país. Porque no final, eu sempre penso, para um governo, eu entendo que o presidente Lula tem um passado de sindicalista e que para ele é a industrialização que o importa. Ele várias vezes disse que a economia funciona quando a fábrica está cheia. Não, a economia funciona quando o povo pode comprar, consumir e quando o salário dos consumidores, dos trabalhadores, pode gerar capacidade de poupança, capacidade de educação e capacidade de uma vida digna. E isso, infelizmente, não tem, porque o brasileiro trabalha muito, gasta muito tempo para se deslocar da casa ao trabalho e não tem tempo para melhorar-se profissionalmente, porque não tem tempo para fazer um curso, para aprender inglês. Então você tem hotéis turísticos em cidade com grande vocação turística onde não se fala inglês. Português. Ler um editorial de jornal. Já É um muito problema. bom. E para concluir, sobre o discurso de educação, o Brasil fez muito, podou a árvore, não se preocupou de fazer raízes, se preocupou de cortar as folhas lá em cima das árvores. Eu sou de acordo com a política de cota, creio que é uma dívida histórica do Brasil, mas a educação tem que ser partir da educação de base. A educação de base, porque a política de cota criou um grande problema que justamente ingressaram à universidade meninos com grande capacidade, com grande vontade, mas com falta de conhecimento básico para o primário que faziam. E isso criou um problema para os professores. É um argumento tabu, mas talvez se poderia fazer essa discussão. A cota deve ser lá embaixo, para ver o fruto crescer. Mas ninguém político quer fazer uma política há 10 E anos. todos os países que deram certo começaram a investir muito mais no ensino fundamental. Coreia, aí Coreia, vai. Japão. Exemplo é o que não falta. A gente vai para mais um intervalo e aí depois eu quero até juntar uma série de temas que a gente conversou aqui, porque a gente acabou falando bastante e num tema central que acaba sendo algumas narrativas, né? Então, depois do nosso intervalo, no último bloco aqui do painel BMC, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Continue com a gente, é rapidinho, já já a gente está de volta. Estamos de volta aqui no painel BMC, o último bloco. E até falava no último segmento aqui do nosso programa sobre a questão da narrativa, tentando concatenar um pouco de todos esses assuntos que tratamos aqui. Se um acordo de paz efetivamente acabar se confirmando entre Rússia e Ucrânia, Trump pode ser visto ali como um pacificador, Vladimir Putin um estrategista, o Zelensky ali como sobrevivente, a Europa como uma parceira mais relutante. Como que vocês estão vendo também uma narrativa do Brasil, né? Um mediador confiável, um ator periférico, essas narrativas todas que a gente pode observar com o desdobramento, com o desfecho de todo esse cenário, Emiliano, o que vai ser enraizado nessa questão da narrativa? A paradoxa é que Trump, que não é um nome de paz, vai ser o homem da paz. Ou seja, você pode conseguir a paz sendo Gandhi ou sendo também um guerreiro. E Trump está impondo sua força para chegar a algo que provavelmente, se chegará, é algo que ninguém, histórico, realmente histórico, evitar uma terceira guerra mundial, evitar um conflito regional, apaciguar
a vontade de Putin por algum tempo, não sabemos quanto, porque o grande medo da Europa é isso. Quanto tempo vai passar até que Putin comece a olhar alguns outros países? Exatamente. Mas aí sim, Trump vai ser homem da paz. Brasil, como já hemos falado disso, não vai ter um papel nessa história. Não vai ter um papel porque não quis. Não porque não tem a capacidade, não porque não tem um Itamaraty, que existe, com uma grande escola diplomática, mas porque o governo brasileiro quis estar de uma parte. Sem falar que estava de uma parte. Então, quis estar de uma parte do jogo, pensando de enganar os outros participantes do jogo. E isso não se faz. Eu acho que nessa narrativa o Brasil não vai estar, vai ser um ator periférico que vai ver se ganha alguma coisa de segunda ou de terceira mão da paz que vai ser. Saravalli. Falando da minha fala lá no começo, né? O pessoal vai assistir e vai falar assim, pô, Marcos, você não tem coração, né? Acho que não estão preocupados com as mortes, né? É lógico que esses são pontos de preocupação, mas certamente eu acho que o ponto econômico dentro das possibilidades de cenário é um ponto muito importante e talvez o Trump esteja dando um peso muito grande. O que está preocupado, de novo, é que esse petróleo não pode disparar de jeito nenhum. Ele quer um petróleo a 60, não a 120, né? Ele precisa que os Estados Unidos voltem a ser competitivos, mas ele sabe que a produção lá local, ele consome muito petróleo, mas ele não consegue produzir a mesmo custo de produção aqui do pré-sal, lá na Rússia. Ele precisa ter um petróleo mais barato. Então, e aí sim que acho que se realmente for essa consequência, né, talvez seja um vencedor assim de paz para a inflação mundial, lógico, pensando no umbigo dele, lógico, mas acaba beneficiando o mundo todo. Então, eu vejo muito com esse fator econômico, né? Tá certo que o economista sempre quer colocar um peso econômico nas coisas, né? Falando, não, mas é uma decisão econômica. Mas não deixa de ser, né? Ele tá preocupado também com o umbigo dele. Precisa jogar essa inflação para baixo, ele sabe que tem uma dívida gigantesca, não cresce bilhões de dólares todos os dias. Ele precisa jogar para começar a jogar os juros para baixo, né? Então, para mim, esse é um ponto preocupante, que aí sim, acho que o Trump, de um lado, decisões horríveis em termos a protecionismo, que acabam contrabalançando com esse tipo de decisão, né? Que acho que quebra com toda a questão de geopolítica, questão de globalização, o próprio conceito de globalização, ele está quebrando um pouco, né? Mas em relação à guerra, sim, eu acho que se ele está olhando para um peso grande, e eu como economista peso grande, ele precisa estabilizar o petróleo num preço mais baixo, que vai ser beneficiado e tende a beneficiar o mundo todo. O mundo precisa de inflação mais baixa, né? Então, sim, acho que pode ser visto num olhar econômico, talvez, no médio e longo prazo, se a gente tiver o cessar-fogo, o fim da guerra, olhando para vários fatores, mas principalmente controle ou não termos descontrole da inflação mundial, que acho que é a grande preocupação em termos econômicos agora no curto prazo. Ô Duma, sua percepção sobre essas narrativas que vão se construindo? Veja, o que aconteceu, mudando um pouquinho do foco da Rússia, mas já voltando. O que aconteceu com o Irã? Atacaram os Houthis, atacaram as bases nucleares. Então você praticamente já liberou um pouco o Estreito de Bab al-Mandab e o Canal de Suez. Já tirou o Estreito de Malaca, que estava fechado. O Estreito de Hormuz não foi fechado, apesar de todo mundo achar. E agora, que você colocou, como o Trump também está preocupado com a parte econômica de não deixar o petróleo subir acima de 80, deixar em 65, então aquela coisa que a gente fazia a despeito de muitos países aprenderem a fazer a repactuação da globalização. Não dá para fazer tudo offshore, todo mundo aprendeu. Vamos fazer um pouco onshore, mas onshore eu estou profanando as vantagens comparativas. Eu sei, mas é melhor ficar um pouco mais caro e isso aumenta meu estoque. Nearshore e friendshore. Não dá para depender de pessoas como Putin, isso acontece. Então aquela narrativa, que aliás eu também defendia, que é higher for longer, juros e inflação higher for longer, pode diminuir dramaticamente com o Irã já endereçado, com os Houthis já endereçado, com o Estreito de Malaca endereçado e agora com o caso da Rússia endereçado. Ou seja, então talvez a gente possa culminar aí com juros mais altos, mas não tão altos como eram, mas infelizmente ou felizmente, como qualquer CFO, você precisa diversificar seu supply. Você não pode ficar dependendo de um país só. Eu não estou falando mal de nenhum país.
Todo país está sujeito à pandemia, todo país está sujeito a um civil unrest. Então você não pode ficar dependendo de nenhum país, mesmo que esse país seja um pouco mais caro, e eu não posso mais confiar no just in time, que é outro problema. Se você não confia no just in time, estoque, finanças, é custo na veia. Sem contar uma coisa rapidíssima, eu acho que os maiores beneficiados nesses anos de guerra foram China e, em alguma parte, Índia, porque puderam, com a Rússia em dificuldade, bloqueada na parte do hemisfério ocidental, negociar petróleo e outros produtos melhor. E isso, claramente, para o Trump não é um bom negócio. Cioè, um negócio de uma guerra no meio da Europa que beneficia o teu principal rival comercial não era um bom negócio. Não era um bom negócio que a Rússia estava obrigada a vender petróleo mais barato para a Índia e para a China, e para a Índia, para a China E paramos de crescer. vender para eles. Exato. Eles compraram da Rússia. Exato. Então, acho que o Putin vai ficar. O Putin se tem que beneficiar, o Putin não pode ceder, porque Putin olha para o umbigo. O Zelensky é um sobrevivente. E a Europa vai aceitar tudo que venha, porque a Europa, para mim, é a grande derrotada dessa crise. A incapacidade da Europa de ser um bloco que decide o que acontece no próprio continente. Tá certo. Já agradecendo a presença de vocês, Roberto Dumas, mestre em economia, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Emiliano Guanella, obrigado. E o Marcos Saravalli também, obrigado por estar aqui. Obrigado, gente. É isso. O nosso painel BMC vai ficando por aqui com todo esse questionamento, né? Diante das adversidades, diante de guerra, diante de paz, a capacidade dos países de transformar riscos em oportunidades e como se sair em meio a tantas narrativas. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. A gente se encontra em outros painéis.